Maravilha, maravilha, gente. Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Você que já chegou aí na nossa live. Obrigado pelo carinho, pela sua participação. Que bênção. Hoje tenho a honra aqui de estar comigo aqui. Fala, Júnior. Deus abençoe. A Devec Barra. Deus abençoe. Preta Dourado, Marcela Carvalho, Gláucia, Elias, Ateliê, Patrícia Basto, Priscila Valéria, Cris. Maravilha, vamos mais uma live aqui. Deixa eu chamar aqui meu brother aqui. Que bom, gente, que você está aqui. Hoje estamos recebendo aqui nessa live o pastor Douglas Santana. Vai dividir essa live aqui, está nos dando uma honra de participar aqui juntos. Maravilha, profeta. E aí? Pastor! Deixa eu ajeitar a câmera Paz. aqui. Ajeita aí, profeta. Manda um abraço para esse povo aqui. Pai, Diego. Paz do Senhor, gente. Boa noite a todos vocês. Um prazer, um privilégio estar aqui juntamente com o pastor Antônio Orestes, participando dessa live. Eu confesso que eu nunca imaginei que isso ia acontecer, não, rapaz. É sério. Amigão, quando você vai se preparando aí, deixa eu já começar a convidar a galera aqui, né? Positivo. Mandar os convites aqui pra galera, pra gente alcançar mais gente. Sexta-feira, tá chovendo. Vou mandar aqui pra galera. Maravilha, maravilha. Gente, eu estou aqui, como você já sabe, eu sou o pastor Antônio Oreste, aqui é o pastor Douglas Santana. Hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico, extrair algumas lições. Personagem bíblico muito conhecido que é Jonas. Jonas. Eu creio que será bênção, será power para a sua vida, para a minha vida. Eu também vou enviar aqui a live aqui para alguns amigos aqui, ok? Então, enquanto vão participar, vamos nessa peleja aqui, varão. Vamos entrar e abençoar o povo com uma palavra do céu aqui, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre o profeta Jonas. Vou deixar com você hoje. Aí. Sério? Deixar. Mas você tem que me Deixa eu ajudar, né, aproveitar cara? aqui também. Deixar aqui um aviso aqui pro pessoal. Muita gente que me segue também eu faço lives aqui com o pastor Renato. Hoje eu não vou estar fazendo com o pastor Renato. Hoje estamos aqui com o pastor Douglas Santana, o grande pregador da palavra. Então vem que vai ser forte. Aí depois no final você pode seguir aí o pastor Douglas. Para o teu aí tá piscando alguma coisa aí. Agora ficou bom. É a ring light que eu liguei agora. Ah, gente chique é outra coisa. Quem me dera. Paz, Abimael. Então vamos lá, varão. Vamos de palavra aqui pra gente. Vamos cair aqui na live aqui pra gente remir o tempo aqui, abençoar esse povo aqui no nome de Jesus, eles abençoarem a gente. Bom, vamos falar sobre Jonas. Jonas, chamado também de profeta fujão. Covarde, medroso, Será né? que tem algum fujão na live aqui? Acho que não tem, não. Os fujões já fugiram, só tá aqui os corajosos, né? Como é que você quer fazer? Você quer começar? A gente vai falando junto. Pode começar com você. Ó, o livro de Jonas, né, é um livro muito interessante. São poucos capítulos, uma história muito profunda. Cristo dá testemunho de Jonas no capítulo 16, no Evangelho escrito por Mateus. E quando nós começamos a ler o livro de Jonas, a primeira impressão é essa palavra que você disse, né? De uma fuga, de um medo, de uma covardia. Mas nós precisamos entender também o porquê dessa fuga. A responsabilidade que Deus está dando para Jonas é muito importante, é muito pesada. Deus está convidando ele para ir a uma cidade que não é receptiva a Deus e aos seus mandamentos. E ele não quer só que Jonas vá, ele quer que Jonas pregue. E a mensagem é contra, porque as atitudes dos ninivitas já eram muito agressivas. Então, mesmo sendo uma atitude
agressiva, Deus queria salvá-los. E como é que Deus salva? Enviando um profeta para pregar contra. Então, a ordem de Deus no capítulo 1 é levanta. Toda vez que eu vejo na Bíblia levanta ou levanta-te, eu sempre entendo que não é um movimento corporal, é uma mudança de posicionamento. Deus quer mudar o posicionamento do profeta para que ele vá pregar para alguém o que Deus quer falar. Então, a primeira responsabilidade, o primeiro peso que Deus está dando para Jonas não é só pregar, é levanta-te. Porque profeta se posiciona. E o posicionamento do profeta não é igual ao posicionamento do povo. O povo se posiciona de um jeito, o profeta se posiciona de outro. Então, ele não envia um profeta caído, ele quer que o profeta esteja posicionado. Deus não envia profeta caído. Deus envia profeta posicionado. Então, Jonas, quando se levanta, pastor Antônio Oreste, ele se levanta e, a princípio, parece que ele está sendo fiel na obediência, porque ele se levanta. Porém, nem todo mundo que obedece no se levantar, obedece no ir. Ele obedece para se levantar, mas quando vai para outro destino. Então, ele obedece no início, mas o percurso não é um percurso de obediência. Nem todo mundo que começa obedecendo, anda obedecendo. Eu queria falar um negócio aqui, seria bacana, para as pessoas que estão vendo, se quiser printar, copiar e depois marcar a gente, é legal porque a gente fala e esquece. Depois a gente acaba esquecendo o que falou. Deixa eu aproveitar aqui também, enquanto você vai preparar isso aí, vai falar, quero aqui mencionar a presença do pastor Djalma Pinho. Pastor, que honra ter o senhor aqui. Deus abençoe muito sua vida, pastor. Obrigado. Mensagens de inteligência, o homem da inteligência aqui, pastor Djalma Pinho, abençoa nossas vidas. Deus abençoe. Vai aí, profeta. Então, o que acontece? Nem todo mundo que obedece no início caminha obedecendo. Tem gente que obedece quando Deus chama, mas desobedece quando começa a caminhar. Foi o que Jonas fez. Ele deveria ir para Nínive, né? Porém, ele desceu até a Jope. Em Jope, ele pega um dinheiro do próprio bolso, paga uma passagem em direção a Tarsis, que de forma geográfica é totalmente o oposto, né? Sentidos contrários. Há quem diga que indo para Nínive, ele teria um período de 30 dias, um mês. Mas, porém, quando ele foge, falam que o trajeto demoraria cerca de 1 ano. Então, você percebe como que o caminho da desobediência é mais longo, né? É mais duradouro, é mais agressivo. E quando ele vai, ele consegue entrar e, a princípio, parece que Deus não está vendo, porque o camarada está fugindo, está desobedecendo, está entrando em outro navio, está indo em direção às outras águas e Deus de imediato não faz nada. Então, a lição que isso aí também nos dá é que o fato de Deus não ter feito nada no início não significa que ele não vai intervir no meio. Ele deixou Jonas ir, mas não deixou ele concluir, né? Tanto que o texto diz que no meio do mar, um vento sopra, o mar balança e se você quiser me cortar e falar alguma coisa, não tem problema não. A gente vai Não, pode ser. No meio do caminho, os marinheiros, percebendo que o mar está agitado, eles começam a jogar as cargas fora. E o verso 5, se não me falha a memória, diz que na intenção de aliviarem do seu peso. É o que está escrito aí. Eles estão pensando que o navio está pesado demais e que esse excesso de peso está atrapalhando o navegar do navio. Só que eles colocam as cargas para fora e isso não resolve o problema. Porque nem sempre o que parece ser pesado é o que está dando peso, né? Então, eles procurando saber aonde o peso está, jogam as cargas para fora e o problema não é resolvido. O texto diz que eles vão descer até o porão. E quando eles descem até o porão, eles vão conseguir visualizar Jonas dormindo, um profundo sono. E eu gosto disso aqui também, porque, na verdade, tu já pega aí já, de forma humana, a visão privilegiada é sempre de quem está no lugar mais alto, né? E o texto diz que eles desceram até o porão. Se eles desceram, eles saíram de um lugar elevado e foram para um lugar mais baixo. Se pela lógica quem está em cima enxerga melhor, por que só enxergaram Jonas depois que desceram? Né? É porque, na verdade, tem coisa que Deus não mostra para quem sobe. Tem coisa que Deus só mostra, só revela para quem desce.
Eu não estou dizendo que é proibido subir, não é proibido ir a lugares altos. Estou dizendo que tem que subir, tem que ir a lugar alto, mas nunca pode esquecer o caminho da descida. Porque no caminho alto, eu fico satisfeito. Mas no caminho da descida, Deus revela coisas que no alto Ele não revela. Eita, é forte isso aqui. Deixa eu aproveitar, muito bom essa tua análise aqui de Jonas. Eu vou fazer aqui agora um panorama, só para a gente inserir mais aqui no contexto histórico. Jonas é um profeta. Jonas é um profeta. Ele é filho de... Desculpa, vou pegar aqui um papel, caiu. Ele é filho de profeta. Segundo de Reis, capítulo 14, 25, diz que o pai dele era profeta, Amitai. Jonas é de Gat-Efé, na Galileia. Então, lógico, Jonas é um profeta que está no Reino Norte. Ele não está profetizando para Judá, ele está profetizando para o Reino Norte. Ele tem seu ministério exercido no reinado de Jeroboão II, que foi um rei que expandiu as fronteiras de Israel, do Reino Norte. Ele expande as fronteiras nos limites anteriores, ok? Ele expande e debaixo do ministério de Jonas. Então, Jonas era uma pessoa muito bem sucedida como profeta internamente, na sua casa, na sua região, na sua localização. Ele está mais ou menos 793 a 753 a.C. E é muito interessante que você puxou aqui um negócio muito bom que você falou. Deus dá uma mensagem a Jonas no capítulo 1 do seu livro, diz: levanta-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela. E Deus dá uma expressão forte: contra a grande cidade de Nínive. Então vamos aqui pegar aqui, falar um pouquinho sobre a cidade de Nínive aqui. A cidade de Nínive é uma cidade antiga. Aqui, quando Deus vai falar com Jonas, se nós voltarmos na Bíblia, em Gênesis capítulo 10, 11, quando fala da Torre de Babel, quando fala ali da divisão da terra, vai falar a respeito de Nínive, que possivelmente foi fundada por Nimrod. Nínive é uma cidade antiga. Nínive é uma cidade que você tem 120 mil moradores naquela época. Se fosse no dia de hoje, em termos do dia de hoje, Nínive seria uma megalópole. Ela seria uma megalópole como Tóquio, Hong Kong, ok? Xangai, Pequim. Ela seria uma megalópole. Nínive é uma cidade grande, só que uma cidade problemática. Por que problemática? Porque o povo de Nínive é um povo cruel. O povo de Nínive é um povo idólatra. E além dos mais, os ninivitas se tornam mais à frente capital do Império Assírico. Capital do Império Assírico. E como Jonas vivia na Galileia, lógico, fazia fronteira com a Síria, lá em cima. E quando esse povo eles atacavam Israel, obrigatoriamente eles passavam pela região da Galileia. E essa região da Galileia foi uma região que sofreu muito. Quando você pega Isaías capítulo 9, vai descrever a Galileia assim: mas o povo que estava em trevas, e os que habitavam na região da sombra da morte. A região da Galileia foi uma região que sofreu por causa disso. E Jonas é de Gat-Efé na Galileia. E o que os ninivitas faziam? Qual eram as práticas deles? Isso aí não é apenas a Bíblia que vai dizer. Os assírios, eles eram tão cruéis que eles tinham algumas práticas. Por exemplo, eles tinham a prática de amontoar cabeças, né, quando eles vinham da guerra, amontoava na entrada da cidade. Amontoava na entrada da cidade para demonstrar sua crueldade, sua força. Segundo, tem livros históricos que demonstram o rei Sargão, que foi um dos imperadores assírios, caçando leão com lança. Terceiro, os ninivitas tinham uma prática de esfolar a pessoa viva. Eles pegavam, abriam uma brecha aqui e iam arrancando a pele da pessoa viva. Uma outra prática muito cruel dos ninivitas, dos assírios, era que eles tinham o hábito de empalar a pessoa viva. O que era empalar? Eles pegavam uma haste pontiaguda, introduzia por baixo e saía pela boca. Eles eram terríveis, cruéis, violentos, assassinos. E quando Deus, observa que Deus vai falar assim para Jonas no capítulo de 1, levanta-te e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus está falando de malícia. Eles eram perversos, eles eram cruéis. E Deus vai dizer assim, clama contra ela,
E aí, dentro desse contexto, Israel está crescendo. Quando você pega 2 Reis 14, 25, Israel está expandindo suas fronteiras. Israel está crescendo. E Jonas sabia que eles seriam uma ameaça. Agora, pare e pense comigo. Quem é que vai querer levar uma palavra de Deus para um inimigo? Quem é que quer levar uma palavra de Deus para o adversário? Então, na mente de Jonas é o seguinte: eu quero que esses miseráveis vão tudo para o inferno. Eu quero que essas pragas morram tudo para lá. Por isso, o que ele faz? Ele pega o barco e foge, como você colocou muito bem. Ele pega o navio e foge, porque ele não quer levar uma mensagem de arrependimento, que a pregação de Jonas aos ninivitas é um tipo do Novo Testamento. Porque Jonas é judeu e Jesus disse que a salvação vem dos judeus. E é um tipo, Nínive é um tipo dos gentios, que vão receber a mensagem do evangelho e vão se converter. Por isso Jesus vai comparar a vida dele com a vida de Jonas. Né? Tem um link ali. Então, vou devolver a bola para você e depois a gente vai mergulhando mais nisso aí. E quando você percebe, né, esse contexto histórico, você não olha só como uma fuga, porque se o negócio fosse bom, ele não fugiria. Perfeito, quem não quer pagou. Ele não correria. Então há um porquê. Né? Há um porquê dessa fuga. Então, pegando onde eu parei, quando eles descem, eles visualizam Jonas dormindo, né? Sim. Só que há um detalhe ali, porque o vento não para quando eles visualizam Jonas. O mar continua agitado. O gancho ali é o seguinte: quando eu visualizo Jonas, que é um problema para o meu navio, para a minha embarcação, o vento não cessa, o mar não se acalma. Por que não? Porque saber aonde o problema está não significa que ele está resolvido. Isso aqui é para a gente que vai ouvir a gente agora aí. Tem gente que sabe onde o problema está, tem gente que sabe aonde o problema está instalado, mas por ver e não resolver, o problema não acaba. Exemplo, goteira na casa. Você sabe onde está, se não consertar, pinga-pinga continua. Acabou o gás. Se não trocar, fogo não acende. Lâmpada queimou, não trocou, não funciona. Então, saber aonde o problema está e não resolver não faz com que o vento cesse e que o mar se acalme. Então, eles estão descendo, estão vendo, mas não estão resolvendo. E quando eles descem até o porão, pastor Antônio Oreste, eles fazem umas perguntas para Jonas. Que povo é o seu? De onde tu vem? Que habitação é a tua? O interrogatório é perfeito. Porém, é feito na hora errada. Porque se eles perguntam quem é Jonas, quando o Jonas chega, eles não teriam que perguntar depois que o problema acontece. E muita gente vive isso. Só procura saber quem são as pessoas depois que deixam elas entrar, fazer estrago para depois procurar saber. Nós temos que ser seletivos na entrada, para não ter prejuízo no trajeto. É isso que está acontecendo. Né? Está acontecendo é isso. Então, eles estão perdendo cargas lá em cima porque estão deixando alguém se esconder embaixo. E aonde eles estão se escondendo? No porão. Porão fala da parte baixa, da estrutura do navio, lugares de pouca visita. Se fosse colocar no dia de hoje, é o quartinho da bagunça. Onde eu guardo isso? Lá no porão. Isso aqui não vai usar agora. Quartinho da bagunça. E tem hora, eu queria que os ouvintes pegassem isso aqui, tem hora que nós temos que visitar o quartinho da bagunça. Porque se o problema se instalar na estrutura, todo o navio é danificado. O problema nem sempre vai se instalar em lugares visíveis. Ele quer se esconder onde eu não costumo ir. Quartinho da bagunça, porão do navio. E nem sempre a doença está onde a dor grita. É por isso que tem gente que não consegue resolver o problema. Porque a dor está gritando aqui, mas o problema, na verdade, está aqui. Então, eu estou tentando resolver problema no lugar errado. Porque a dor está gritando aqui, mas a doença está aqui. Eles estão tentando resolver em cima com as cargas, mas o problema está no porão. Entende isso? Pode falar aí se quiser, fica à vontade. Eu vou pegar esse gancho aí com você, vou destacar algumas coisas aqui importantes. Uma coisa aqui legal, destacar aqui também a presença do meu brother aqui, Bruno Fernandes, Elvis, quanta gente abençoada. Bruno Fernandes é mestre, é rabino, né?
Escute isso aqui, que isso aqui é forte. Primeira coisa interessante é que Jonas não entrou de penetra no navio, nem entrou clandestinamente. Jonas pagou a passagem. Perfeito. Se alguém perguntasse para Jonas assim, como é que tu entrou aqui? Ele disse, paguei. Então a gente tem que tomar muito cuidado por quanto a gente está vendendo a nossa paz. Por quanto a gente está perdendo, está vendendo o acesso à nossa vida. Escute uma coisa aqui muito interessante. Eu sou muito criterioso com algumas coisas. Às vezes eu prefiro perder um selfie e uma curtida do que deixar qualquer pessoa ter acesso à minha vida. Jonas não entrou naquele navio sorrateiramente, ele pagou, teve um preço para entrar. Então, quem bota preço na entrada não pode exigir critério das pessoas que vão entrar. Se tem preço, quem paga o preço pode entrar. Se entrar na tua vida tem um valor, quem paga esse valor pode entrar. É por isso que o preço da minha vida é inestimável. Custou o sangue de Jesus, não há valor que pague. E eu Verdade. preciso entender isso. Eu preciso entender que a vida é seletiva. A vida é seletiva. Por muito tempo, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, escolher pessoas é acepção. Desprezar pessoas é acepção. Selecionar pessoas é sabedoria. Perfeito. Jesus Perfeito. escolheu 12 para andar com ele, mas só 3 entraram na casa de Jairo. E para mandar ficar com a mãe dele, só escolheu um, aquele que reclinava a cabeça no peito. Então isso é o quê? Seleção. Se todo mundo tem acesso à tua vida, isso demonstra que tua vida não tem valor nem para você. Muito bom, muito bom. Se Muito todo bom. mundo que dá a paz, ou tem a mesma linguagem que você, tem acesso ao íntimo no teu navio, sua vida não tem valor. Agora tem uma coisa aqui também muito interessante, vou pegar teu gancho aqui, que você brilhantemente colocou aqui. Você falou sobre o quartinho da bagunça, né? Que tinha um porão, o porão fala daquele quartinho. Toda organização, diz o pastor Dale Bronner, toda organização gera eliminação. Quando você pega para dar a faxina da tua casa, você joga alguma coisa fora. Toda boa organização gera eliminação. Se você vai arrumar teu quarto, tem alguma coisa que não serve mais lá. Tem alguma coisa velha, tem algum papel picado, tem alguma coisa que você tem que jogar no lixo. É por isso que em Lucas capítulo 15, quando a mulher perde a dracma, ela acende a luz e varre a casa. Acender fala de iluminar, o porão é escuro. Naquela época não tinha energia elétrica. Segundo, fala de varrer. Varrer fala de sujeira. Muitas vezes perdemos coisa em meio à escuridão e em meio à sujeira que vai se acumulando. Aí o que tem que fazer? Limpar, varrer. Quando eu organizo a minha vida, eu tenho que jogar alguma coisa fora. Quem sabe não já tem um Jonas na nossa vida que já está há muito tempo. E você disse uma coisa muito forte, meu pastor, que você disse que eles jogaram as cargas fora. Eles jogaram as cargas fora, pastor Breves, pastor Miguel Ângelo. Eles jogaram a carga fora, mas não jogaram o Jonas. Tem muita gente se desfazendo de boas amizades, mas não joga o Jonas fora. Tem muita gente abrindo mão do pai, mas o Jonas é o namorado que conheceu ontem e a mãe que carregou 9 meses no ventre, ela não dá valor. Tem muita gente jogando ministério fora, achando que isso vai resolver a vida, mas não é o ministério o teu problema. O problema é o Jonas que entrou na sua vida. E não adianta remar quando o Jonas está dentro. Não adianta desfazer da carga quando o Jonas está dentro. Mar furioso só resolve quando o Jonas cai fora. E aqui eu já pego aqui um gancho aqui para devolver a bola para você, do seguinte. Você, escute bem o que eu vou te falar e preste bem atenção, você que está ouvindo essa live aqui. Eu não gosto de andar com quem tem pacto com o diabo, não ando não. Mas olha só que coisa interessante. Jesus não chamou os pecadores dos evangelhos de filho do diabo, mas chamou os religiosos da época. Então preste atenção aqui numa coisa muito interessante. Se você arrumar problema com os homens, Deus te tira. Se você arrumar problema com o diabo, Deus te solta. Mas se você se enrolar com Deus, você está frito. E Jonas estava enrolado com Deus. Nunca queira do teu lado quem está enrolado com Deus. Manda ele desenrolar, porque senão a enrolação dele vai passar para você. Engraçado que quando você fala do preço, né? Quando eles estão colocando as cargas para fora, as cargas são todos os pertences que há no navio, né? Positivo. A gente faz um comparativo.
Se Jonas é um problema, se Jonas é um fugitivo, como é que eu aceito um camarada desse no meu navio e na minha vida? Aí foi o que você falou. Ele pagou a passagem. Ele pagou com dinheiro do próprio bolso. Então, dinheiro é benefício. O camarada é um problema, mas ele traz um benefício. Então, entre deixar o problema de fora, eu aceito o problema porque ele dá um benefício. Eu sei que ele vai me dar problema, eu sei que ele vai me dar trabalho, mas no fundo ele tem um benefício para me dar. Então, eu ignoro o problema e aceito o benefício. É a pergunta que fica no ar. O dinheiro que ele pagou quando entrou foi mais alto do que todas as cargas que se perderam? Lógico que não, porque ele foi benefício quando entrou, mas deixou prejuízo quando saiu. Então, nem tudo que vem como benefício, quando sai, deixa benefício. Ele deixou um rombo muito grande. Então, esse é o perigo de não ser seletivo e olhar só para o benefício. Porque quem vem com benefício quando entra, às vezes deixa prejuízo quando sai. Ele deixou prejuízo quando saiu. Então a gente aprende aqui que a vida não é medida apenas pela entrada, a vida é medida pela saída. Perfeito. O cara não é um bom inquilino quando tu aluga a casa. O cara é bom quando ele te entrega a casa. Aí você vai ver se valeu a pena o aluguel que ele te pagou ou o estado que ele deixou a casa. Muito bom, prossegue aí. E quando o vento soprou, você percebe que quando o navio balançou, Jonas continuou dormindo. Aí eu penso, o vento foi fraco, o mar não estava tão agitado, para o camarada conseguir dormir, eu acordaria ele. Mas por que ele não acorda? Porque por mais que ele seja um problema, por mais que ele seja um fugitivo, o pior erro não é o dele. O pior erro é de quem abriga. Se o camarada está fugindo de Deus, eu não posso recepcioná-lo dos meus ambientes. Eu estou pegando um problema para a minha vida. Então, pior do que alguém que foge de Deus é alguém que dá esconderijo para esse fugitivo. Tá entendendo? Jonas está dormindo, não está perdendo nada. Quem está perdendo são os marinheiros. Então, quem perde não é quem foge. Quem perde é quem dá abrigo. Tá entendendo? Forte. Quem dá abrigo. Então, quando eles descem até o porão, eles vão fazer o interrogatório, aquela coisa toda, tarde demais, bomba que estoura não desarma, tem que desarmar antes de estourar. Aí vem a questão, o versículo 13, se não me falha a memória, está escrito que, entretanto, os homens remavam para fazer o navio alcançar a terra, mas não conseguiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais. O mar não estava só bravio, ele ia se embravecendo cada vez mais. Por que cada vez mais? Porque eles tentavam remar. E navios que usavam remos, quem remava era aqueles uperetes no grego, né? Eram servo-remadores que ficavam no porão remando. Mas navio é motorizado, Titanic não precisa de remo. Então eu só uso a força quando o motor para. Então quando o motor para, eu tenho que usar força. Eles começaram a remar fazendo força quando pararam de obedecer. Começaram a trabalhar com a mão quando pararam de trabalhar com obediência. Quem obedece não faz força. Quem obedece deixa o vento levar, o motor funciona, é Deus que leva. Agora, quando eu começo a desobedecer, automaticamente eu tenho que fazer força. Faço força onde não deveria fazer, começo a cansar onde não deveria cansar, começo a suar onde não deveria suar, começo a me desgastar onde não deveria desgastar. Porque simplesmente botei para dentro quem não era para colocar. A vida de quem transporta pessoas que fogem de Deus é sempre assim. Faz força, não sai do lugar, se cansa, não sai do lugar, está remando e não sai do lugar. Eles dão remadas para frente e o mar continua sendo bravio para trás. Não consegue andar. Aí eles querem jogar Jonas para fora e eu passo a bola para você. Eles jogam Jonas para fora, mas eles têm medo. Porque há um peso. Ele é servo de Deus. Então, quando eles jogam Jonas para fora, eu gosto disso aqui, cara. Porque Jonas não tem tempo de nadar, de brincar, de conhecer as águas. O texto diz que um grande peixe pega ele. O peixe pega e o peixe não falou, mas se pudesse falar, já estava gritando, joga esse cara logo. Estou esperando ele aqui há muito tempo. Quando ele caiu nas águas, o peixe pegou e conduziu ele. Só que 3 dias dentro do peixe, ele orou. Aí eu te faço a pergunta, pastorzão. Ele orou para entrar no navio? Não. Ele orou quando saiu? Não. Ele dormiu no porão. Ele orou para dormir? Não. Quando acordou, ele orou?
Não. Também não. Então ele não orou para entrar, não orou para sair, não orou para dormir, não orou para acordar. Mas quando foi para o ventre do peixe, começou a orar. Eita. Deus sabe fazer profeta orar ou não sabe? Deus sabe fazer fujão orar ou não sabe? O Ora, cara não ora. orava para nada, mas quando caiu no peixe, orou. E qual foi a oração? No ventre do inferno eu parei. Que inferno, cara? Você está no ventre do peixe. O que Jonas estava chamando de inferno, Deus estava chamando de meio de transporte para conduzir ao tratamento. Ainda bem que Deus tratou. Deus estava tratando para que ele não fosse perdido, para que ele não se perdesse e fosse para o inferno. Porque Deus não leva antes. Primeiro Deus trata, depois Deus age com justiça. Primeiro Deus tratou. Então Deus fez o profeta orar. Tem gente que não ora para nada. Esquenta não, pô. O VLT do peixe vai passar aí. O BRT vai passar aí. O trem vai passar aí. O Santa Cruz, o Japeri vai passar aí. Você vai voltar a orar já já. Você vai voltar a ler. Você vai voltar a consagrar. Você vai voltar a conversar com o papai. Já já o peixe te pega. Passa a bola para tu agora aí. Pastorzão, É forte. não tinha nada a ver com a história. Eita, é foda. Sabe o que eu vejo aqui? Estamos chegando a 100 pessoas, gente. Obrigado pelo carinho. Vai curtindo aí essa live. Envia aí para pelo menos mais 3 pessoas aí. Vai curtindo aí, que isso dá uma relevância. Faz esse coraçãozinho tremer. Pastor Miguel Ângelo está dizendo o seguinte aqui, ó. Não tinha lugar melhor para refazer um profeta do que voltar ao ventre. É o novo nascimento, irmão. Tem que Só voltar vai ao pro ventre, ventre. pastorzão. Só vai pro ventre quem foge da vontade. Eita. Quem anda na vontade não conhece o ventre. Mas quem foge da vontade tem que dar um passeio no ventre. Não tem... Agora escute isso aqui. Muito forte aqui. Aqui algumas coisas muito legais. O pastor Adailton Filho, de Alagoinha, Bahia. Deixa eu dizer uma coisa aqui bacana aqui sobre isso aqui. É muito importante a gente entender que Jonas está saindo da vontade de Deus, ok? Ele está saindo da vontade de Deus. Quando você está fora da vontade de Deus, acontece aqui algumas coisas. Número 1, você entra em decadência. Número 2, você entra na sonolência, na dormência e na indolência. Observe uma coisa. Jonas vai descer 3 vezes. O texto diz que ele desce a Jope. Depois o texto diz, Juan Raposo, que ele desceu para o porão do navio. E agora ele vai descer para o fundo do mar, para o ventre do peixe. Então, uma vida de quem é desobediente é uma vida de decadência. Só desce. Só desce. Só desce. Perfeito. Outra coisa interessante é que quando Jonas está no porão do navio, vem a tempestade, ele não desperta. Por quê? Porque quando a pessoa está fora da vontade de Deus, ela fica anestesiada. Ela fica dormente. Ela fica indolente. É uma pessoa que está cega. Tem gente que você olha, você está no culto, você percebe que a palavra é para ele. Você, rapaz, como Deus está falando com o fulano. Todo mundo diz no culto, rapaz, hoje Deus chacoalhou o fulano. Aí quando acaba o culto, você corre para falar com aquela pessoa e diz assim, ei, fulano, tudo bem? Você não toca no assunto. E aí, fulano, tudo bem, irmã N, lá de Rio Pardo, São Paulo? Tudo bem? E aí, como é que tá? Aí quando você chega perto dessa pessoa para falar, ela, pô, rapaz, que mensagem chata. Pô, o pregador tava sem unção e tu olha assustado e diz assim, como assim sem unção? A mensagem foi toda para você, miserável. Por quê? A pessoa está dormente. Chegaram para Jonas e dizer, dormente, por que tu dormes? Dormente. Ela está dormente. Tem pessoa que a casa dela está desabando, está todo mundo vendo e ela não percebe. Por quê? Está fora da vontade de Deus. A pessoa fora da vontade de Deus é um problema sério. Agora, deixa eu caminhar aqui mais um pouquinho. Deixa eu caminhar aqui mais um pouquinho de uma coisa interessante. Deus preparou o peixe que tragou Jonas. O peixe foi e tragou Jonas. E você já fez uma aplicação muito boa, que Jonas orou no ventre do peixe. Jonas buscou a Deus. Meu irmão, Deus tem um jeito para despertar a gente. Fato. Agora, sabe uma coisa que eu vejo aqui interessantíssimo? É o seguinte. Depois Deus falou com o peixe jogou Jonas na areia. Lógico que não foi em Nínive, porque Nínive não tem praia. Então, o peixe não jogou Jonas em Nínive. Mas preste atenção aqui numa coisa, você que está acompanhando a gente aqui.
Deus falou, você vê que o problema de Deus nunca foi com os animais, o problema de Deus é com o ser humano. Deus falou, Deus deu ordem, o urubu foi lá e levou comida para o profeta. Levava de manhã pão e mais tarde carne. Pão e carne. O primeiro sanduíche da história, o urubu que serviu para o profeta. O primeiro Big Mac da história, o urubu levou para Elias. Aí, olha só, Deus não tem problema com os animais. Deus vai, fala com o urubu obedece. Deus fala com a baleia, dá uma ordem, baleia vai, traga Jonas. Depois, baleia, joga ele fora. Baleia vai, cospe Jonas. Não tem problema com baleia. Agora você vai ver, a mula vê o anjo, a jumenta vê o anjo e fica parado. E Balaão tá doido para atravessar. Agora observe que a jumenta vê o anjo e não avança, mas o jumento do profeta quer avançar. É aquilo que outros pregadores dizem, a jumenta de baixo é mais inteligente que o jumento de cima. Então você vê que Deus fala com os animais, eles obedecem. Agora Deus fala com Jonas e Jonas não obedece. Então você vê que o problema do mundo é o ser humano. Agora, o ser humano também é um instrumento que Deus usa para resolver o problema. Para resolver o problema. E Deus mandou Jonas pregar lá em Nínive, que você disse uma coisa muito bem. Ele foi pregar em Nínive. Agora, veja uma coisa interessante. Deus disse para Jonas, vai na cidade de Nínive e clama contra ela. Olha que coisa, pastorzão, veja. Deus disse, clama contra ela. Sabe qual foi a mensagem que Jonas pregou? Jonas chegou lá e pregou assim, ó. Capítulo 3 de Jonas diz assim, ó. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aí o texto diz assim, ó. A mensagem dele, ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Jonas, ele não explica. Jonas não faz apelo. Jonas não explica. Jonas não faz apelo. Jonas não faz o discipulado. Ele só prega. Ó, 40 dias Nínive vai ser subvertida, vai ser destruída. Ou seja, Deus ainda dá uma segunda chance a ele ainda faz de má vontade. Tanto que ele termina o livro dele reclamando. Ele ainda vai de má vontade. Tem gente que não aprende. Aprende não. Só aprende, só vive debaixo de pancada. Eu tenho uma máxima comigo. Eu digo, Deus, você não precisa me bater para eu aprender, não. Só se eu falar, eu obedeço. Eu não sou movido à prova. Irmão, tem crente que é movido à prova. Movido, é aquela máxima que os pregadores dizem. Tem dois tipos de crente. Crente bateria e crente teclado. Crente teclado, Deus só dá o toque, ele adora. Solta o som. Crente bateria, Deus tem que descer o pau nele para sair algum som. Mano, eu já disse que eu sou teclado. Jesus, só dá o toque, Oreste obedece. Agora, se o cara quer viver debaixo de pancada, vambora, irmão. Passa a bola pra ti, bispo. Engraçado ali é que o peixe, ele não tinha nada a ver com a história. Nada. Quem saiu da rota foi o profeta. Positivo. Então, para fazer o profeta voltar para a rota, Deus mudou a rota do peixe. Já pensou assim? Tem gente que não tem nada a ver com a história, cara. Aí Deus muda a rota do peixe para fazer o profeta voltar para a rota. O peixe não está tendo descanso porque o profeta fugiu. O peixe não consegue nadar normalmente porque o profeta fugiu. Isso aqui é para os pastores que estão aí. Deixa o pastor dormir um pouco. Você está fugindo, Deus está acordando o pastor. Toda vez que um profeta foge, Deus mexe com a rota de alguém. Então não foge mais não. Vai no caminho certo. Deixa alguém descansar um pouquinho. Você está mexendo com a rota dos outros. Agora, quando ele ora, o engraçado é que a vida de Jonas é um sinal. Eu não sei quanto tempo a gente tem aí, estou ligado aqui. A vida de Jonas é um sinal. Mateus capítulo 16, está escrito. Que os fariseus chegaram até Jesus e disseram, se tu é o que todo mundo diz, se tu é o que dizem que tu é, nos prova. Nos prova nos dando um sinal. Aí Jesus responde assim, uma geração má, adúltera e incrédula vem me pedir um sinal. Vocês não deveriam me pedir nada, vocês deveriam mudar
os conceitos de vida de vocês para depois me pedir alguma coisa. Sinal eu dou para quem está comigo. Pedro já viu o pão multiplicar. Pedro já andou sobre as águas. Eles já viram um paralítico andar. Quem está comigo me conhece. Quem me conhece vê sinal. Vocês não precisam de sinal, não. Vocês precisam de conversão. Porque nenhum sinal vos será dado, senão o que já vos dei. Já dei. Já dei. Vocês não acreditaram? Para quem insistir? E qual foi o sinal? O sinal do profeta Jonas. Eu tenho duas vertentes aqui. Primeira, quando a vida de alguém vira sinal, quando a vida de alguém vira ponto de partida para outros, você já não pode fazer o que quer. Sua vida já virou sinal. Sua vida já virou ponto de referência, ponto de partida. Sua vida já virou estratégia para alguém. Aí eu vejo gente que é referência, que é sinal na vida de alguém, fazendo o que quer, falando o que quer, publicando o que quer. E... Sua vida é sinal. Sua vida é sinal. Não dá mais. Sinalizou para alguém, já era, esquece. Você já virou referência para alguém. E o segundo detalhe é que eles estão pedindo sinal. Eles estão diante de Cristo pedindo sinal. Como se Cristo fosse sinal. Ele faz sinais. Ele usa sinais. Mas ele é maior do que qualquer sinal. Desde o Egito, ele mostrou que fazia sinais. Água sair da rocha, maná cair do céu, coluna de fogo, nuvem de dia. Deus fez sinais. Eu não estou dizendo que ele não faz sinais. Eu estou dizendo que ele fez, faz e vai continuar fazendo. Só que o que eu estou lhe dizendo é que Deus é muito maior do que qualquer sinal. Quem quer sinal só vai para a igreja atrás disso. Se a porta abrir, eu vou. Se não abrir, não tem sinal, não volto mais. Se Deus curar, eu vou. Não curou, não volto mais. Eles querem o sinal de Deus, mas não querem o Deus que dá sinal. Deus é maior do que qualquer sinal, gente. Pelo amor de Jesus. Deixa eu pregar Cristo aqui um pouquinho. Deus é relacionamento. Cristo é relacionamento. E quem tem relacionamento com ele não depende de sinal para crer, não depende de sinal para servir, não depende de sinal para ir para a igreja, não depende de sinal para adorar. Ele não quer saber se o sinal vai acontecer. Se aconteceu, glória a Deus. Se não aconteceu, glória a Deus também. Porque a fome que eu tenho é saciada pelo relacionamento que eu estabeleço, não pelos sinais que ele me proporciona. Deus é maior do que qualquer sinal. Cristo é maior do que qualquer sinal. A presença de Deus vale mais do que qualquer sinal. E eu, de repente, nós estamos pregando aqui para gente que fugiu, para gente que correu, para gente que está trocando Deus por sinal. Perdoa se eu me emocionar aqui, mas não tem nada mais importante do que o relacionamento com Deus. Não quebra isso, não. Deus é maior do que porta, Deus é maior do que carro, Deus é maior do que casa, Deus é maior do que agenda, Deus é maior do que qualquer coisa. Deus não é sinal, não. Deus é relacionamento. Isso basta para a gente. Isso basta. Pega aí, pastor. Pode pegar. É forte. Agora, sabe uma coisa que eu vejo aqui muito, muito legal, muito bom essa aplicação tua com Jesus. Quando a gente volta aqui no livro de Jonas, tem uma coisa interessante, né? Por que será que Deus envia um peixe para Jonas? Por que será? Eu fiquei pensando aqui agora. Eu vou aqui conjecturar, não é muito minha praia conjecturar. Eu vou conjecturar aqui agora. Por que será que Deus manda um peixe para tragar Jonas? Ou seja, Deus poderia ter deixado o profeta de lado. Mas, segundo Reis 14, 25, diz que Jonas é filho de Amitai, profeta. Então, se ele é filho de profeta, ele sabe um pouco do ofício profético. Ele não entrou no ministério sem saber muita coisa, ele entrou sabendo. Então, sabe o que eu vejo? Eu vejo aquele princípio: a quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto maior o seu conhecimento acerca de uma coisa, mais Deus exige de você acerca daquilo. Jonas, ele sabe disso, ele entende isso. Agora, uma outra coisa que é bacana é que quando ele prega e o povo se arrepende, ele chega para Deus e diz assim, ó,
Olha o que ele vai chegar para Deus e vai dizer assim, Deus, o povo se arrependeu, vai dizer assim, não foi isso que eu disse lá na minha terra? Estando lá na minha terra, quando o povo se arrepende, veja, se você prega 10 pessoas se arrepende, você fica alegre, 100 pessoas se arrepende, extasiado. Agora imagine 120 mil pessoas se convertendo. Hein, pastor Renato Gomes, meu amigo que está aqui. O cara é fugitivo, o cara é desobediente. Quando prega, toda a cidade se arrepende. Eu tento orar, ler, quando prega é uma luta. A gente vê aqui falando sobre Jonas o seguinte, a gente vai lembrar de uma coisa, já que você falou de sinal, que sinal, milagre, não é aprovação de conduta. Eita, coisa Quando boa. Deus usa alguém, usa na profecia, usa na palavra, não significa que ele está aprovando conduta. Sabe por quê? Meu pastor ensina a gente isso aqui. O lugar que Deus mais operou milagres, o lugar que Deus mais operou milagres foi no deserto. Água saía da rocha, pão caía do céu, roupa não envelhecia, coluna de nuvem, coluna de fogo, mas Deus matou todo mundo no deserto. Verdade. Ou seja, sinal não é aprovação de conduta. Tem muita gente enganada. Deus está me usando. Ué, Deus usou o peixe, pô, não vai usar você. Deus permite. Meu irmão, quando eu fico. Meu irmão, às vezes ele tem uma sacada, meu irmão, antes. Outro dia ele conversando comigo, ele, pô, fulano foi lá, pregou lá na igreja e tal. Ele, pô, mas o cara é mó sem vergonha. Ele né, cara? Fazer o quê? Deus abriu a boca da jumenta, não vai usar ele. Então a gente precisa ter essa maturidade. Que ser usado não significa ser aprovado. Guarda essa frase. Ser usado não é o mesmo que ser aprovado. Agora, mesmo que você não seja muito usado, se for aprovado, é melhor. João Batista nunca fez um milagre. João Batista nunca curou ninguém, nunca expulsou um demônio. Até um crente fraco da Assembleia de Deus, como eu, já expulsou demônio. Agora, escute uma coisa. Jesus olhou para João e falou assim, dos que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João Batista. O cara nunca curou, nunca expulsou demônio, nunca fez um sinal. E Jesus olhou e falou assim, sabe todos os profetas? Todo mundo perde para João. Porque Deus não mede o homem por aquilo que os homens fazem. Deus mede o homem por aquilo que o homem é. Eita, coisa boa, né? Aquilo que ele é. Então, olha só que coisa interessante aqui. E quando ele prega, o povo se arrepende, já para eu devolver a bola para você. Aqui, ó, o João Vitor está dizendo aqui, muito dirão em teu nome, curei, expulsei demônio, eu vos digo, não te conheço. Perfeito esse texto, perfeito. Jesus disse isso. Muito naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino dos céus. Agora, escute isso aqui. O povo se converte e ele fica triste. Ele fica triste. Agora, veja, ele diz assim para Deus, não foi isso que eu disse lá na minha terra? Eu vou aqui recapitular, resumir. Eu ia pregar, o Senhor um Deus bom, eles iam se arrepender e o Senhor ia perdoar ele. Então, veja só. Jonas é o tipo de profeta que sabe que Deus vai usar ele. Ele já sabe, eu nem vou, porque se eu for, o fogo vai descer. Ele está dizendo para Deus, ele está dizendo, Deus, eu sabia que se eu fosse, eu ia pregar, eles iam se arrepender, o Senhor ia perdoar eles. Ou seja, ele tem consciência do potencial que Deus botou na vida dele, mas não quer usar no reino. Tem gente assim na igreja. Ele sabe que tem chamada, ele sabe que tem graça, ele sabe que tem talento, mas não quer trabalhar. E ainda fica criticando quem trabalha. Pô, canta mal. E você que canta bem não quer cantar? Ah, já desceu. Fulano não prega muito bem. Tá bom, tu prega melhor, tu conhece grego, tu conhece hebraico, mas tu tá enferrujado. Você virou um crítico. Você virou uma crítica. Você não ajuda uma criança no departamento, fica criticando as tias que ajudam aí no departamento a tomar conta das crianças. Você não vai para a porta do estacionamento e fala mal da gravata do obreiro. É melhor, então, quem tem pouco que Deus pode contar do que quem tem muito e fica aí deitado na rede.
Já Eita. devolvi para você. Queria pedir pro pessoal aí que pegasse as frases que marcaram vocês e depois botar no status lá e marcar a gente nos stories, né? Falta acho que 10 minutos para acabar, não sei. Eu vou correr para te devolver para tu ver aí rapidinho. Tu vê que quando o Jonas ele volta, ele ora, o sol é quente sobre a cabeça dele e ele está a ponto de desmaiar. Aí uma boboeira sai, surge, dando sombra para um fugitivo. Aí vem um verme e come a boboeira. Ele questiona, né? O senhor matou a boboeira? Por que o senhor fez isso com ela, né? Se fosse português atual. Jonas está com pena da boboeira que nunca deu fruto para ele. Nunca deu fruto para Nínive. Só deu sombra para um fugitivo e não se preocupava com a salvação dos ninivitas. Pior do que um Jonas. Por que a boboeira é consumida e o Jonas não? Porque Jonas está fugindo, mas tem alguém que dá sombra. Então, pior do que um camarada que está fugindo é a gente que está dando sombra para ele. De repente, o meu pensamento humano acabaria com Jonas, mas o pensamento de Deus acabou com a boboeira. Porque se tirar o apoio, ele volta a ser quem ele era. Então, tem gente que só está fazendo o que faz porque está encostado em outra coisa. Está encostado na boboeira, ele foi lá e acabou com a boboeira. Porque se eu tirar a boboeira, tu volta a ser quem você é. É por isso que Deus faz algumas limpas às vezes, né? Porque o problema não é a pessoa, é em quem ela está encostada. Deus tira o encosto, ela cai, Deus levanta, ela volta a ser quem ela era. Literalmente um encosto. Pastorzão, não sei como é que está o tempo aí. Desde já te agradeço. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Seja Deus louvado pela vida de vocês. Marca a gente, pega um texto aí, compartilha, marca a gente lá para a gente repostar, para marcar mais gente. Acho que dá para salvar aí, pastorzão, no teu, para ficar gravado aí. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a gente terminar. Jonas tinha pena de uma árvore, mas não tinha pena de um ser humano. Eita coisa. Nós estamos vivendo isso no dia de hoje. Tem gente defendendo o cachorro, mas não defende uma criança de 6 meses. No bico de uma mãe. Nós estamos vivendo um tempo que se dá um bico num cachorro da cadeia. Se matar uma criança não dá nada. Verdade. Nós estamos vivendo um tempo que o camarada, que as pessoas estão mais preocupadas com animal, com planta. Não pode o país crescer economicamente que vai desmatar. Eu não sou a favor de desmatamento, não, pelo amor de Deus. A Bíblia fala, Apocalipse, que Deus vai tratar com as pessoas que destroem a terra. Mas tem gente mais preocupada com árvore do que com o ser humano. Foi por isso que quando Jesus expulsou o demônio do Gadareno, Jesus permitiu o demônio entrar nos porcos. Sabe por quê? Porque aqueles homens estavam mais preocupados com o porco do que com aquele homem. Verdade, amigão. Tanto que eles mandaram Jesus embora. Olha só, um homem é liberto, eles mandam Jesus embora. Por quê? Porque eles temiam mais o prejuízo econômico do que celebravam a libertação de uma pessoa. Tem gente que prefere ver a empresa bombando que a família liberta. Veja, Jesus permite os demônios entrar nos porcos. Jesus já sabia que os porcos iam se precipitar no mar, porque Deus está dando a eles um prejuízo financeiro. Eita, então observe aqui em Jonas, Deus permite a boboreira nascer, ser morta, por quê? Porque para Deus mostrar a inversão de valor. Jonas está amando coisas e usando pessoas. Uma bactéria em Marte é vida. Uma criança no ventre de uma mãe é o quê? Ah, pastor, mas tem um monte de coisa. Meu irmão, tem um monte de coisa. Ok, ninguém está justificando fato nenhum. Agora, vida é vida. É verdade. Vida é vida. Jesus foi reconhecido por João Batista no ventre da sua mãe. E João Batista foi cheio do Espírito Santo na barriga da mãe dele. Papo, isso é Bíblia. Bíblia. Ah, mas eu acho que é psicologia, sociologia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Alguém disse que a Bíblia tem que andar do lado do livro. O dia que a Bíblia andar do lado do livro, ela se tornou um livro comum. A Bíblia vai na frente. É o único livro onde você encontra escrito assim diz o Senhor. É o único livro que tem a honra pessoal de Deus. Eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. É o único livro onde o autor está presente quando você está lendo. E Jesus falou que esse livro aqui vai nos julgar nos últimos dias. No dia do juízo, Jesus falou, eu não vou julgar ninguém. A palavra que eu digo é que vai julgar.
Acabou, é Bíblia. Mas, pastor, eu acho. Não, tem muita coisa que eu acho. Mas quando aquilo que eu acho cruza com aquilo que Deus disse, eu tenho que abrir mão do que eu acho e ficar com o que Deus disse. Acabou. Meu irmão, você sabe qual é o problema da nossa geração? Vou aproveitar esses 3 minutinhos aqui final. É que a gente tem vivido muito de achismo. Meu irmão, a gente precisa entender que nós vivemos no reino de Deus. E as pessoas confundem reino de Deus com democracia. O Brasil é uma democracia. Na democracia você escolhe o rei. No reino já nasce rei. Você não vota para rei. Você não vota para rei. Por isso que quando os sábios, os magos vão perguntar por Jesus, quando ele nasce em Belém, vão dizer, onde está aquele que é nascido rei? Rei não se vota, rei nasce. Ele é rei. E no reino, você não faz lei, não vota para deputado fazer lei. No reino, a palavra do rei é lei. O que ele diz é rei. É por isso que Jesus falou, o reino de Deus é chegar. Se nós vivemos no reino, nós temos que ter cuidado para que a nossa cultura democrática não venha querer influenciar na igreja. Igreja não é democracia, igreja é teocracia, é o reino de Deus. Não são opiniões humanas, não são opiniões de grupos, não são opinião de teólogos caídos, não são opinião de meia dúzia de gente que chegou ontem, porque tem mais seguidores do que pastores que têm 50 anos de história, nunca caíram, nunca pecaram, estão de pé. Pastores que não tem pastor aí no Brasil, pastor Douglas, você sabe disso melhor do que eu, que não tem o número de seguidores que eu tenho, mas fala com Deus, e Deus vai pedir conta da minha vida e da vida de quem está debaixo do cajado dele, a ele não vai pedir a conta a influência. Eu faço live aqui, você dá palavra aí, mas nós não vamos dar conta da vida das pessoas. Quem vai dar conta é o pastor delas. Então, meu irmão, muito cuidado quando você ouve mais influências caídos, casado com a cultura do mundo, do que pessoas que estão debaixo de autoridade de Deus. Aprenda a discernir autoridade de poder. Poder é a capacidade para fazer alguma coisa. Autoridade é a autorização para fazer alguma coisa. O poder não é maior que a autoridade. Se você tem R$1 milhão e você quer abrir um mercado, você compra a estrutura, monta tudo. Se você não tiver o alvará, um fiscalzinho da prefeitura lacra. Porque você tem o poder, mas não tem a autorização para funcionar. O poder não é maior que a autoridade. Você pode ser milionário, comprar Lamborghini, se você não tem autorização, a CNH do Detran, o guarda na esquina pega teu carro, porque você tem poder, mas não tem autoridade. Discirna. A autoridade é maior que o poder. Obrigado, meu amigo. Vamos fazer Obrigado um pela print aí. participação. Vamos fazer o print. Bora. Aqui, ó. Printa aí, gente. Marca a gente aí com alguma frase aí. Deus abençoe. Eita. Foi. Agora deixa eu pedir uma coisa, gente. Aqui, ó, no meu dedo aqui, ó. Clica aqui no nome do pastor Douglas Santana. Clica aqui se você não segue esse homem de Deus. Leva essa guerra pro alto. Vai dar certo no nome de Jesus. E aos poucos, né? Os poucos que me seguem, vão lá. Esse aí é o homem da flecha polida. Deus abençoe. Tamo junto, gente. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Salvar, não dá, Antônio? Dá para salvar. Valeu. Tamo junto. Dá para salvar. Abração. Um abraço. Paz. Valeu.